Olá pessoal que nos acompanha no YouTube, estamos aqui para propor, como sempre, um tema para reflexão, para a gente pensar um pouquinho, né? Colocar a mente em dias, a gente refletir sobre os problemas do nosso país, sobre os problemas que nos afetam no dia a dia, sobre os problemas voltados para a questão da filosofia. Hoje eu trago para vocês e tenho uma proposta de refletirmos o tema do patrimonialismo. É um tema bastante recorrente na nossa vida, é um tema que parece, né? Muitos entendem que já acabou, que não existe mais no país, que essa questão do patrimonialismo já se passou, não se faz mais isso, que depois da burocracia, essa problemática do patrimônio, da coisa pública, em pensar ela de forma privada já ficou no passado, mas se verificarmos, fazermos um estudo, fazermos uma análise mais atenta, nós vamos verificar que não é bem assim, que recorrente, que isso ocorre de forma bastante firme ainda no nosso país, em algumas prefeituras e em algumas cidades, Brasil afora. Essa questão do público e do privado, essa questão do patrimônio, dessa diferenciação, dessa divergência de valores, ainda é bastante forte. O Victor Leal Nunes, ele tem uma obra, ele elaborou uma obra que se tornou um clássico, chamada Coronelismo, Enxada e Voto. E neste trabalho ele aborda com bastante veemência, com um texto de muita qualidade, onde ele trata dessa questão do patrimonialismo no Brasil colônia. E analisando esta obra, nós podemos verificar que hoje, século XXI, ainda nos deparamos com essas práticas, ou seja, a dificuldade de distinguir, de tornar-se antagônico ou a coisa pública, da coisa privada, por determinadas forças políticas do nosso país, ainda é bastante forte. Muitos políticos ainda tratam da coisa pública, tratam do patrimônio público como ainda se fosse quintal da sua casa. Ainda aborda, ainda verifica, ainda sente que, vamos exemplificar, uma prefeitura como se fosse uma extensão da sua fazenda, contratando quem ele bem entende, da forma que bem sabe, e tratando disso como se fosse um patrimônio seu. E isto, tanto o Victor Nunes Leal quanto o Max Weber, ele traz essa questão do conceito de patrimonialismo para a questão da sociologia, para a questão da filosofia. Nós estamos estamos convidando vocês a abordar, a pensar, a discutir este quesito do patrimonialismo, este conceito que ele é tão importante e pouco discutido na nossa sociedade. Para isso, eu convido vocês a fazermos uma análise, a fazer uma discussão voltada para isso. Para tanto, nós devemos ter em mente, nós devemos compreender a questão do público e do privado. A questão do público e do privado, nós devemos ter essa questão um pouco bem clara. E isso não é tão simples na nossa população. É algo que distorce essa visibilidade. Vejamos um exemplo. As calçadas. A calçada ela é pública ou é privada, né? Então, nós temos a calçada, neste exemplo nós temos a calçada, ela é pública por um lado e é privada por outro. Ela é pública que todos têm o direito de passar sobre ela, mas ela é privada na questão de quem é que irá fazer a preservação desta calçada. Quem será? O dono do imóvel, ou seja, o dono da calçada. Então, esse é um exemplo banal, um exemplo bem simplesinho, que é para a gente poder começar a refletir. Na questão da coisa pública, da política, o privado é aquilo que é seu, aquilo que você conquistou, aquilo que é amparado por lei, mas que é uma conquista do sujeito, é uma elaboração feita através do seu trabalho, através dos seus investimentos, das suas conquistas pessoais ou familiares. Agora o público, aquilo que é público, aquilo que é nosso, aquilo que é de todos, né? E aquilo que é de todos e não é de ninguém, isto sim, e na coisa política, a coisa pública, no âmbito político, a situação ela é mais embaixo, ela é mais complicada. Nós devemos fazer uma reflexão bem mais aprofundada nessa questão do público. O patrimonialismo, ele aparece, ele surge, ele está em voga
por conta disso, por conta de uma falta de conhecimento ou de uma falta de preparo da nossa população e das pessoas brasileiras de um modo geral. Nós não damos muito conta, nós não prestamos muita atenção nessa temática e que ela é muito importante, que ela afeta a vida de todos nós. O público, ele deve ser aquilo que é conquistado para todos, aquilo que está disposto a toda a população. Nós estamos num país democrático, mas nós devemos ver que o público, ele não tem um dono. Ele não tem alguém que dizer, isso é meu, isso não é meu, isso é de todos, certo? Então, pessoal, vamos parar, vamos refletir, vamos pensar um pouquinho esta questão do público e do privado, vamos pensar esta temática do patrimonialismo a partir do pensamento do Vitor, né, lá em Coronalismo, Enxada e Voto, e vamos também, quem puder, fazer uma leitura, fazer uma compreensão, fazer um entendimento a partir de Max Weber na sua sociologia, né, para nós esclarecermos, para que tenhamos uma perspectiva melhor, para que possamos discutir com mais veemência as questões políticas, as questões do voto, a questão do preparo, a questão do Estado, a questão da nossa democracia, como exercer a cidadania, como conhecer os nossos direitos, conhecer os nossos deveres também, né? A questão do direito e do dever, que é muito importante para a compreensão política, ok? Eu agradeço a todos, se inscreva no nosso canal, nos prestigie e até uma próxima a todos. Tchau!